Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Júnior Lima e aqui é onde você irá aprender a estudar com ordem, com facilidade e sem erro, unindo o que melhor há de conhecimento filosófico e inovação tecnológica. Então, o tema desta aula vai ser como lidar com o excesso de informação, justamente na era da informação em que nós estamos. Vou fazer um apanhado histórico geral, mais ou menos como era antes da internet, como era depois. O que foi que facilitou? Muitas coisas facilitaram de fato, mas algumas coisas gerou-se outros problemas. Então, eu quero tratar nesta aula aí maneiras eficientes de lidar com esses problemas. Compartilhar aqui a tela. Prontinho. Então, colocar aqui na apresentação para ficar mais bonito. Muito bem. Colocar a minha telinha aqui para o lado. Tá bom, tá ótimo. Então vamos lá. Informação. Essa é a palavra central para o tema desta aula, né? Informação. Informação ela é uma palavra que vem do latim informatio, informationes, sua origem, né? Quer dizer informar alguma coisa para alguém, né? Trazer à tona um, um conhecimento, uma ação, um ocorrido, algo que se deu no tempo, algo que alguém fez. E a própria palavra, ela demonstra, ela é muito próxima com a frase informação, né? Se tirarmos a partícula in, fica só formação, poderíamos lê-la como informação, algo que está se formando, justamente. Ela vai formar algo na nossa mente, né? Então, a gente parte desse princípio da informação. Hoje em dia, claro, a gente vai partir do ponto de vista justamente da internet, tá? Hoje em dia, a internet ela nos possibilita um acesso extraordinário de informação, tá? A internet, tá? Mas a gente vai verificar por um instante como era antigamente, na época de nossos pais. Não é algo muito longínquo, mas apenas para fins de comparação, para a gente ver, analisar que algumas coisas que temos de vantagem também são uma espécie de desvantagem quando comparado anteriormente. Mas muitos só mencionam a parte boa, mas não mencionam os problemas, tá? Então, na parte histórica, a gente tem o antes e um depois. Antes da internet, antes do advento da internet, depois do advento da internet, tá? Ou seja, é um período que vai mais ou menos lá por 1990 até 2000, e de 2000 para cá, pode-se dizer que houve a democratização da internet e tudo mais, tá? Inclusive, o Dia Mundial da Internet, se não me falha a memória, é dia 17 de maio. Foi proclamado pela ONU, tá? Então, vamos ver como era antes. Antes da internet, olha só que interessante. Se você quisesse ouvir alguma música, um vídeo, você tinha que ir atrás de uma fita cassete. Olha só que interessante. Muitos hoje em dia talvez nem saibam que é isso, né? Uma fita cassete. Isso aqui se colocava, eu me lembro que meu pai tinha uma caixa de som, e ele usava muito isso para escutar músicas, certo? Então, ou seja, eu era bem pequeno mesmo. Depois fui crescendo, ele foi deixando de lado
esse utensílio porque foi perdendo o uso. Foi justamente perdendo o uso. Outra coisa que existia, que não existe mais, lista telefônica. Eu nem cheguei a ver isto. Esta lista telefônica, as pessoas quando precisavam procurar um número de um restaurante, uma pizzaria, tinha que ir atrás dessa lista telefônica e procurar lá onde estava. Imagine o trabalho que isso dá, só para ter uma perspectiva. Locadoras. Também tinha locadoras de DVDs, CDs. Ou seja, se você queria assistir um filme, você tinha que ir numa locadora, né? Ficar por um determinado tempo, depois tinha que devolver, etc. Esse período ainda me lembra um pouquinho, não tanto. Máquina de fax. Esse eu confesso que eu não cheguei a ver de perto, mas era algo que era utilizado para mandar mensagens decodificadas, certo? Talvez uma precursora do e-mail, não sei ao certo essa parte, mas era algo que existia antigamente, antes da internet. Que mais? O orelhão, o velho e conhecido orelhão, né? Antes dessa revolução tecnológica, né? As pessoas, o sinal era muito ruim, as pessoas precisavam ir atrás do orelhão para falar com as outras pessoas que estavam distantes, e era bastante dificultoso também. E o Walkman, para a pessoa escutar música enquanto estava andando, estava passeando e tudo mais, né? Sendo que hoje em dia temos os celulares que praticamente faz tudo isto aqui e mais, né? Temos os aparelhos celulares e então basicamente era essa a perspectiva de como era antes, tá? Depois, o que é que surge depois? Depois surgem os computadores, né? Depois surgem os computadores. Coloca aqui computadores, que mais? Os smartphones, o smartphone, computador, o smartphone, que mais? O Wi-Fi e por aí afora, que é o que nós vivemos hoje, é o que nós temos hoje. Então você que aí do outro lado, que está me assistindo, está muito provavelmente está me assistindo do seu smartphone por uma rede social, neste caso o YouTube, coisas que era impensável antigamente. Tá? Ou seja, houve uma verdadeira revolução. Ou seja, olha, veja que aquilo que você tinha um acesso muito precário, demorado, dificultoso, hoje em dia você tem acesso na palma da sua mão. O que foi isso? Abriu para cá. Tem acesso na palma da sua mão, né? Através de um simples smartphone, você tem todos esses funcionamentos ainda mais. Tem a câmera, tem um gravador de áudio, tem a lanterna e etc. Tá? Só que tem um problema aqui, a bênção e a maldição. Por que bênção e maldição? Porque veja bem, a informação ela é buscada por quem? Né? Ela é buscada pelo ser humano, por nós, seres humanos. O ser humano, veja, a internet possibilita uma informação quase que ilimitada. Agora, o ser humano, ele é um ser limitado ou ilimitado? Ele é um ser limitado, exatamente. Ele é um ser limitado. Portanto, ele não é capaz. É óbvio, né? Estou falando que talvez seja óbvio para muitos, mas é bom frisar isso, porque às vezes as nossas vontades, nossos desejos fazem-nos eh, ter a falsa sensação de que podemos saber tudo, ser tudo, aprender tudo. Isso não é verdade.
Isso não é verdade. Sabendo que o ser humano é um ser limitado, você precisa de quê? Você precisa pôr um certo freio nessas informações. Porque o excesso vai provocar, vou colocar aqui, excesso, né? O excesso, o que é que pode provocar o excesso de informação? Você só informação, informação, informação pode provocar. O que que pode provocar? Vamos ver. Pode provocar. O que o excesso pode provocar? Pode provocar ansiedade, pode provocar ansiedade. A pessoa fica ansiosa. Eu acho que todos aqui têm a experiência das redes sociais. Você fica lá horas, né, rolando aquela tela lá da rede social, aquilo gera uma ansiedade. Aquilo não faz bem, não faz bem para a alma, para a mente humana, né? O que é que pode provocar também um certo medo, talvez? Um certo medo pode provocar também? Pode provocar um medo, tá? Por quê? Porque você parte de você antes tinha uma perspectiva de que, beleza, eu tenho essas coisas para fazer, terminou, não tem mais o que fazer, e as pessoas iriam trabalhar ou iriam focar em uma única coisa. Nesse caso aqui está aberto. Você tem acesso a um simples clique. Você clicou, pá, você já sabe que a pessoa está fazendo lá do outro lado do mundo. Isso vai ter vantagem quando num contexto muito específico. Agora, se ficar em aberto, é problemático. Vai dar problema. Fora outras coisas que pode provocar o excesso, tá? O excesso. Então, aqui é bom frisar que devemos partir de que o ser humano é um ser limitado. Esse é um bom ponto de partida. Sendo assim, você vai partir para uma reflexão de escolha. Você vai começar a escolher, fazer as melhores escolhas que você pode fazer, tá? A internet, o que que ela faz? Agora, só dando uma pequena observação. Por que que aqui está conectado com dados? Veja, os dados, eles são um pouco mais difíceis da gente assimilar. A internet, ela pega esses dados e cria informação. Então, ela tem um ponto extremamente positivo, de fato. Só que em excesso. Agora não tem limite. E dá a falsa sensação de que eu posso aprender tudo sem limites. Isso é falso, tá? Vemos como era antes, como era depois. Então, a internet a gente pode ver por um certo lado que é uma bênção e uma maldição, por conta destes fatores. Então, o ponto inicial, você vai entender a si mesmo, quais são suas aspirações, o que você realmente deseja aprender. Se você se sente, por exemplo, sem tempo, será que você está priorizando o que realmente importa, né? Veja que aqui a gente já vai tratar um outro tema para uma outra aula, que é algo mais do ponto de vista vocacional, de objetivo pessoal que cada pessoa tem, né? Então, uns querem seguir carreira acadêmica, outros querem ir mais para o mercado de trabalho, outros desejam empreender, criar um negócio, e tá tudo certo. Mas nenhuma pessoa irá abarcar tudo. É isso que é o essencial, tá? Ou seja, a gente vai bater na questão de quantidade ou qualidade.
Você vai preferir uma informação com quantidade ou com qualidade? Se possível, o ideal seria as duas, né? Se a gente pudesse ter as duas, seria uma maravilha. Então, aqui, você vai priorizar a qualidade da informação. Como é que eu vou saber que essa é uma informação de qualidade? Para mim, veja, não é algo que tem que ser para todo mundo. Não necessariamente. Tem que ser de qualidade para mim, para os meus objetivos, por exemplo. Então, aí que a gente vem para esse próximo ponto. O que é uma informação de qualidade? É uma informação organizada. É uma informação organizada que vai me gerar conhecimento. Então, a gente veio os dados, a internet possibilita a informação, mas ela não possibilita, ela ajuda nesse caminhar para o conhecimento, mas essa trajetória é cada um que vai percorrer. É percorrido por cada um. Então, você entendendo que uma informação de qualidade é uma informação organizada, você está muito à frente de muitos. Está à frente de muitas pessoas. Porque você está entendendo o princípio de conhecimento. Ou seja, organização é outra maneira de falar em ordem. Por que eu falo aqui estudar com ordem, com facilidade, sim? Por causa que a ordem é a organização. Você só tem conhecimento daquilo que você sabe a sua ordem, sua ordenação. Perceba que aqui, a própria estrutura deste mapa, há uma ordem. Eu pego, vou do mais geral para os mais específicos e ramificando. Posso criar quantas ramificações eu quiser aqui. Mas não interessa, o tema central está aqui, ou seja, está ordenado. Tem uma ordem fundamental. Isto é fundamental. Tá? E do conhecimento, e a partir do conhecimento, você chega aonde você quer chegar. Ah, quero passar numa prova, preciso ter conhecimento. No vestibular, tenho que ter conhecimento. Ou seja, não interessa a empresa humana, você vai precisar de conhecimento, que é uma informação organizada. Olha só, né? Mas para que consigamos esta aquisição dessa informação, veja bem, ela requer esforço, ela requer tempo e essa aquisição também é limitada, ou seja, temos um limite durante o dia, né? Então aqui você vai precisar organizar o tempo, o horário que você vai se dedicar somente para estudar. Estudar nada mais é do que você está pegando informação, transformando em conhecimento. O conhecimento não está lá direto, assim, pá, vi e já conheci. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então você vai precisar de esforço, um tempo para tal empresa, sabendo que isto é limitado. Você vai ter um limite para transcorrer isto ao longo do dia, tá bom? Com isso, aí que vem o pulo do gato. Vamos pegar aqui em quantidade. Quantidade, qualidade. Como trabalhar com ambas? Como trabalhar com ambas? Tanto com quantidade quanto com qualidade. Eu quero. Por quê? Porque não dá para fugir da quantidade de informação, né? Hoje em dia, o que é requisitado para as pessoas é bastante coisa, não é pouca coisa de fato. Você vai numa perspectiva profissional, você tem que saber língua inglesa, por exemplo.
Você vai ter que demandar um tempo para estudar esse idioma. É um idioma requerido praticamente para tudo, em qualquer área do saber. Você precisa saber manusear um computador. Você precisa saber informática, né? Você precisa adquirir habilidades específicas na sua área de formação. Ou seja, é uma quantidade considerável, de fato. Não vamos omitir isto, tá? Então, mas nós queremos a qualidade. Eu não quero pegar e ler um artigo hoje e esquecer amanhã. Eu não quero isso. Eu quero ler um artigo hoje, eu quero guardá-lo num lugar que eu sei onde eu vou encontrá-lo, caso eu precise, mas sabendo também que eu li e eu aprendi bem, de maneira que eu consiga me lembrar e reter na minha memória e recordar sempre que eu precisar, ou na maioria das vezes que eu precisar. Aí dependendo do tempo que você está sem ver aquele conteúdo. Como trabalhar com AMA? Então, nesse ponto vem exatamente este mesmo software que eu estou utilizando, o The Brain, que me permite transitar entre os conceitos com velocidade, com ordem, sem erro, desta maneira mesma intuitiva, se valendo sempre dos princípios da própria lógica, como eu sempre venho comentando aqui nos vídeos. Não é o software em si mesmo, ele é uma ferramenta que precisa ser usada de maneira correta. Então, perceba que aqui a maneira que eu fiz é uma maneira coerente, é uma maneira que nós vamos ramificando as informações. É a única maneira? Não, não é a única maneira. Outra pessoa poderia organizar um pouco diferente e não tem problema, conquanto fosse de uma maneira organizável, uma, uma maneira inteligível, tá? Maneira organizada gera o conhecimento, e o conhecimento é algo do cognoscível, daquilo que pode ser inteligível. Essa palavra cognoscível também é o inteligível, tudo bem? São todas as coisas. Inteligível. Não, vamos ver aqui. Vamos ver aqui agora. Vamos pegar esses próprios exemplos práticos aqui. Então, o The Brain ele vai ser essa ferramenta-chave. Ele vai fazer essa união. Então, vamos pegar essa ferramenta. Eu vou pegar aqui o exemplo lá do início da aula, tá? Que eu falei sobre a questão da internet, né? E de uma perspectiva histórica. Um antes e um depois, tá? Então, nessa perspectiva histórica, eu li um artigo a respeito. Se eu clicar aqui nesse símbolo, ele vai direto lá para o artigo, tá? Que é aqui que está o link, está linkado, onde está linkado. E nesse artigo, ele fala lá como era realmente o antes, né? Ele vai falar todos aqueles detalhes, mais alguns, eu só trouxe o essencial. Lá fala que a data da comemoração da internet é dia 17 de maio. Fala que o telégrafo seria como se fosse um precursor da internet, tá? E que essa data proclamada foi proclamada pela ONU, porque muitos a consideram, se a própria ONU considera, se não me falha aqui a memória, como um patrimônio imaterial da humanidade. Foi uma grande conquista, de fato, né? E eu li isso aqui só uma vez. Eu li isso aqui uma única vez. Eu não li duas vezes, três vezes, não. Só li uma vez. E reti o que é importante. Preparei aqui o mapa para apresentar para vocês.
Ou seja, foi rápido. Por quê? Por dois motivos. Porque tenho o hábito da leitura, costumo ler, costumo estudar, a segundo ponto, e tenho a ferramenta que me traz esse acesso, essa recordação muito rápida de tudo aquilo que eu necessito, tá bom? É muito rápido. Aqui, perceba que se você vem acompanhando os outros vídeos anteriores, a tela está numa maneira um pouco diferente do habitual. Por quê? Porque eu estou usando uma outra maneira que o próprio programa me permite de apresentar as ideias. No caso, é uma maneira de mind map, ou com o próprio mapa mental, mais ou menos, né? Que vai ramificando nas extremidades, certo? Mas nada me impede de eu usar outras configurações aqui. Aqui eu estou tratando mais a parte técnica do software, para mostrar como ele é bastante interessante. Ele tem esta outra possibilidade, que ele vai ramificando de uma maneira um pouco diferente, olha. Bem interessante, né? Ó, as perguntas que eu vou fazendo, ele vai ramificando. E a maneira padrão, que é esta aqui, como fora visto nas aulas anteriores. Ou seja, então aqui eu resolvi escolher deste modo que eu acho que vai ficar mais interessante, sem utilizar tantos conceitos escritos e focando mais nas relações. Então veja que nesta aula eu resolvi focar um pouco mais nas relações entre os conceitos, explicando mesmo de memória em cada parte, para exemplificar como isto ajuda muito. Então, você sabendo que a informação, o conhecimento é a informação organizada, e você já tem essa informação com a internet, agora você já tem o software para ajudar nessa organização, o que é que falta agora? É só pôr em prática, disciplina, colocar em prática, seguir isto diligentemente. Não precisa mudar, por exemplo, eu uso somente este software, né? Eu não preciso de outro. Você pode usar outro também, se você achar que outro seja melhor, ou que você já esteja acostumado com outro, mas contanto que este outro dê todas estas funcionalidades que este tem. É simples, é rápido, acessível, é um clique indo de um conceito para o outro, então não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Um exemplo meu aqui. Vou trazer aqui para o modo normal. Vou colocar aqui, abrir aqui a tela. Eu queria pesquisar aqui, vou pesquisar aqui radiciação. Antes de eu pesquisar radiciação, eu vou dizer, né, que a radiciação, ela é a operação contrária à potenciação, tá? A radiciação. E que era algo que eu estava recordando, revendo. E que no início dos meus estudos eu não trabalhava com esse software, eu não trabalhava desta maneira. Eu trabalhava daquela maneira errada de estudar, não revisar, largar os cadernos e terminar da prova e esquecer o conteúdo, né? É maneira totalmente errada, totalmente errônea, não traz resultado. O resultado é um resultado momentâneo, passageiro, depois você esquece e aí? Depois você vai, uma hora ou outra você vai precisar daquele conhecimento, né? E aí, quando você precisar, e aí você vai ter que retomar desde o começo, o que é para fazer, o que não é para fazer, etc, né? Olha aqui, eu escrevi, é o inverso da potenciação, né? Como assim o inverso a potenciação ela é basicamente a multiplicação de números de mesma base, né? Não tem muito mistério. Aqui tem as propriedades da potência,
Isso aqui eu não preciso mais olhar, por exemplo, essas propriedades, porque eu já sei. Agora, se eu precisar relacionar essas propriedades com uma outra coisa, eu sei como relacionar. Quer ver outro exemplo? A racionalização. Esse eu acho que é o exemplo mais interessante que eu tenho para trazer, porque quando eu peguei para revisar a racionalização, eu fiquei pensando, tá, a racionalização faz parte do quê? Qual é o seu gênero? Eu perguntei o que é, né? Normalmente os livros eles não tratam essa pergunta importante, o que é? Que o objeto do nosso intelecto, na primeira operação, é a definição. Ele busca a definição, busca o conceito para expressar o que é uma resposta. Qual é a essência, a racionalização? Então eu peguei, os passarinhos estão cantando, né? Tá. Peguei lá do artigo da internet e peguei essa parte que consiste em retirar uma raiz do denominador, simplificando uma operação que seria mais complicada de resolver. Faz parte da matemática básica e muito utilizada no cálculo em limites, ou seja, são assuntos mais avançados de estudantes de matemática, ou de física, ou de cursos que exigem esta disciplina do cálculo. Mas eu fiquei pensando que ela faz parte da. Então, tem a ver com o denominador. Consiste em retirar uma raiz do denominador. É um ato que é feito no denominador. Só que o denominador, o que é o denominador? É uma parte de uma fração. Fração, aí eu coloquei fração, parte, denominador. Ah, então qual é a outra parte? É o numerador. Ah, então a frase. Então o que é o todo? É a própria fração. A fração, e eu fiquei me perguntando o que é a fração? Fração nada mais é do que uma espécie de divisão. Ponto. Ela se reduz, de algum modo, à divisão. Pronto. Então cheguei nas operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação, divisão. Tem a potenciação, e vou colocar aqui a radiciação. Pronto. A matemática ela vai se construindo e vai ficando cada vez mais complexa, mas sempre ela vai necessitando do conhecimento fundamental elementar. Ela é um edifício que vai se construindo em cima desses alicerces das operações fundamentais. Então, se você sabe bem adição, subtração, divisão, multiplicação, você sabe, você vai saber todo o resto. E o resto não vai ter grandes complicações. Ou seja, peguei informação e organizei, transformo em conhecimento. Perfeito. Né? Não tem mistério. Não tem mistério nenhum. Então vamos voltar lá para nossa informação. Então agora você já sabe. Você já sabe como é que a gente trata com o excesso de informações. Nós organizamos para obter conhecimento, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta aula. Eu acho que é uma aula um pouco mais curta, mas bem direto ao ponto, né? Então não se agonie se você vê assim uma disciplina, tem muita disciplina para estudar, muito conteúdo. Não. Pense da seguinte maneira: uma coisa de cada vez. O que eu tenho para fazer hoje, né? Ah, biologia molecular, biologia celular. Vou estudar célula. Célula é um monte de coisa que tem lá na célula, as organelas, mitocôndrias, o núcleo. Beleza, eu vou focar hoje no núcleo. Vou pegar lá célula. Cadê a célula? Deixa eu ver se eu tenho aqui a célula. Não tem a célula. Beleza. E vou focar só na célula. E vou criando o meu conhecimento e depois vou chegar na outra parte do núcleo. Vou focar no núcleo, depois vou focar na organela. Depois vou ver como a organela se relaciona com o núcleo. E tudo isso aqui vai estar aqui acessível e depois você vai estar sabendo, você vai poder ensinar isso muito rapidamente aos outros, porque você vai aprender rapidamente, seja com quantidade, mas também com qualidade. Obrigado pela atenção. Deixe nos comentários temas para as próximas aulas, que trarei aqui com toda certeza. Fiquem com Deus e até a próxima.